E esta segunda-feira, 29 de julho, foi marcada pela volta às aulas aqui em Blumenau. Mais de 38 mil estudantes da rede pública municipal retornaram aos estudos hoje. Este é um momento muito importante, tanto para os alunos como para os pais, a família toda, né? Afinal, é uma nova época do ano para os estudos e também um recomeço muito importante. E para ajudar nesta nova fase que inicia, convidamos a psicóloga Priscila Casagrande Pereira, que vai conversar aqui com a gente agora. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. A gente que agradece a tua disponibilidade. Priscila, então vamos começar pelo básico, né? Tá. Como voltar à rotina após as férias, principalmente no meio do ano, porque são férias de 15 dias aí, né? E agora, como voltar a essa rotina de estudos? Acho que a palavra é conexão, assim. Quanto mais os pais estiverem atentos, né, a como que esse filho ou essa filha tá, se está mais agitado, se está mais tranquilo, se está precisando de mais atenção, né, o quanto que esses pais conseguem olhar mais para os filhos, eles vão conseguir planejar melhor essa rotina. Né? E como deixar o aluno preparado para esse dia após as férias, o primeiro dia? Então, eu entendo que é sempre bom quando a gente pensa um dia antes, né? Quanto tempo que eu vou levar para chegar na escola, o que eu preciso, organizar, né, todo o material, a roupa que vai usar e dormir, né, mais cedo antes, para que esse aluno, né, esse filho, né, essa filha possa chegar mais tranquilo na escola. Porque geralmente é muito corrido, né? A nossa vida é muito corrida. Então, quanto antes a gente puder olhar e planejar e poder deixar tudo organizadinho, funciona melhor. Verdade, o sono é essencial nessas horas, né? E tu falou sobre tranquilidade. Como deixar o aluno mais tranquilo, porque hoje a ansiedade toma conta de muita gente, né? Então, como lidar com essa questão emocional, com a ansiedade dos alunos? A gente sabe que as telas aumentam muito a ansiedade, né? Por quê? Porque não te deixa pensar e te deixa muito acelerado. Então, quanto menos esse estudante tiver acesso antes de dormir e durante o período do dia, vai facilitar a questão da ansiedade. Porque a ansiedade ela entra quando essa criança, esse adolescente, ele não para viver. Ele não para fazer algo que ele gosta, ele não para aproveitar um pouquinho mais o dia a dia dele, né? Ele está tão focado naquele celular ou naquele tablet que ele está muito passivo. E a gente precisa trocar essa passividade por uma atividade, né? Então, quanto menos acesso à tela em demasia, mais tranquilos eles vão ficar. Então, até aproveito e te pergunto ali uma dica para dar para os pais aí em casa, né? Como controlar melhor esse tempo com a tela? Né? Porque tem o tempo que eles ficam na escola, mas voltam, às vezes os pais estão trabalhando, e aí o que fazer? Recentemente foi feita uma pesquisa na Costa Rica com 540 famílias, né? E eles perguntavam para as crianças e adolescentes, tu prefere um brinquedo ou, né, uma saída, ou tu prefere ficar com os teus pais? E todos eles falavam, eu gostaria de escolher meus pais, só que eles nunca estão disponíveis para mim, né? Então, o quanto que esses pais conseguem estar disponíveis para essas crianças, porque crianças e adolescentes, porque eles vão ir para a tela quando eles não têm conexão com os pais, quando eles não conseguem ter intimidade com os pais, né? Então, não adianta só dizer, não usa, mas não use o que eu faço com o meu tempo, né? Então, é fácil para a gente dizer, mas tem muito mais a ver com a gente olhar para a gente, enquanto pai, enquanto educador, de eu também preciso parar. Eu também preciso estar com meu filho, né? Eu também preciso disponibilizar tempo para ele. Porque senão eu digo para ele fazer uma coisa que nem eu consigo fazer, né? Com certeza, até eu ia te perguntar isso agora. Em relação ao tempo, né? Nós adultos, a gente sabe, o tempo voa, a gente nem percebe, tem mil coisas para fazer. Então, como fazer quando tem um filho, né? E ele é estudante? Qual a tua dica para organizar melhor o tempo? Tá. Primeiro, a gente precisa entender quais são as atividades que aquela criança precisa fazer, não o que eu quero que ele faça. Né? O que é preciso daquela, né, daquela rotina para a idade daquela criança, para aquela fase que ela está. E depois eu preciso mesclar o que ele precisa fazer com atividade de lazer. Porque senão a gente pode olhar muito para a gente, né? Nem a gente aguenta só o que fazer, só o ter que fazer, né? Então mesclar um pouco mais. Por exemplo, a gente sabe que telas a gente pode deixar no máximo 2 horas por dia. E a gente sabe que as crianças ficam mais do que isso, né? Então 2 horas por dia é o máximo que eles podem ficar. Então de organizar quanto tempo fica na escola, o tempo que resta, quais as atividades que eles precisam fazer e deixar um tempo para brincar,
para fazer atividades fora, né? Até para gastar energia, né? Energia. Que o pessoal aí tem essa saúde toda, essa criançada aí quer aproveitar Sim, também, né? Sim, E deixa eu te perguntar, para os alunos que tiveram dificuldades no primeiro semestre do ano, agora aí entra uma reta final, né? Então, como atribuir, né, melhorar essa qualidade de estudos e correr atrás do prejuízo em relação às notas? No começo eu falei de conexão dos pais com os filhos, né? A gente precisa entender se a dificuldade é comportamental, então esse estudante ele não consegue ter atenção, ele está muito perdido na sala, ele não consegue entender o que os professores falam, né? Ou se ele tem dificuldade pedagógica, se ele tem uma dificuldade com a matéria em si, porque são coisas muito diferentes. Eu não entendo matemática, meu raciocínio lógico é péssimo, então ele precisa de reforço, né? Eu não entendo por quê, porque eu estou disperso, porque eu não consigo prestar atenção, porque eu estou conversando, porque o professor fala e eu não entendo nada. É outra ajuda que ele precisa. Então não adianta só os pais dizerem estuda, às vezes não é isso. Às vezes vai piorar o rendimento dessa criança ou desse adolescente. Os pais precisam entender o que ele precisa, para daí eu poder ajudar com o que ele precisa. Porque não é só a questão de ser forçado ele precisa gostar, né? Ele precisa gostar, ele precisa entender. Ter curiosidade. Exatamente, né? Porque os pais hoje em dia eles estão tão no celular que eles esquecem de ver o que o meu filho precisa. Não, é o que o meu filho quer agora, o que eu posso dar para ele agora, né? E a gente só vai descobrir qual é a dificuldade do nosso filho quando de verdade a gente consegue olhar para ele. Senão a gente vai dizer, não, estuda, não, te concentra, mas às vezes não é isso. Tem que estar junto, né? Tem que estar junto. E falando em dificuldades, como melhorar o relacionamento com os professores? Tá. Tem alguma estratégia, alguma dica aí para esses jovens, principalmente adolescentes que estão no ápice, né, da juventude? Antes tu falou assim, eles têm que gostar, né? A gente vê, e é só a gente lembrar da nossa época de estudante, assim, as matérias que a gente mais gostavam eram as matérias que a gente via que os professores gostavam do que faziam, né? Então, esses professores que gostam, que estão lá porque que querem dar aula mesmo, geralmente eles vão ter uma conexão maior com esses adolescentes, né? E quando o adolescente tem alguma dificuldade ali com o professor, né? É importante dos pais poderem entender, mas o que tu não gosta desse professor? Né? O que tu acha que está te incomodando, né? Porque às vezes é necessário que os pais intervenham na escola, né? Então, lá, né, no meu trabalho, às vezes a gente escuta algumas coisas que a gente fica estranhando um pouco o comportamento, mas é importante que os pais estejam atentos, porque às vezes eles precisam intervir, às vezes é o adolescente que precisa, tá bom, é o trabalho deles, eu preciso também ter um pouquinho mais de compreensão. E como equilibrar os estudos com as atividades extracurriculares? Tem escolas que oferecem uma gama muito grande de atividades extracurriculares, né? E aí entra na questão do interesse e do quanto os pais conseguem incentivar esses estudantes, deles experimentarem coisas novas, né? Então, é interessante poder separar um tempo para aquilo que eles já gostam de fazer e um tempo assim, tá, então o que tu vai experimentar no próximo mês, pelos próximos 2 meses, né? Porque às vezes essa curiosidade por algo novo também vai tirar das telas, também vai fazer aumentar o interesse por estar dentro da sala de aula, né? Então é uma questão de quantas horas por dia mesmo eu tenho para isso e fazer como se fosse uma fatia de uma pizza, a gente vai fatiando por pedaços, sabe? E até quando tu comentou assim, a questão da família, né, tá junto, tem também essa questão de rede de apoio. Às vezes não precisa os pais se sentirem obrigados a, né, apenas eles darem conta de tudo, mas podem contar com ajudas de tios, padrinhos, avós, não é mesmo? É claro, porque a nossa rotina hoje é muito agitada, né? Então, às vezes é interessante, assim, né, dessa criança ficar um período com os avós, ficar com os padrinhos, às vezes, né? Não precisa ser sempre no mesmo local, mas às vezes até para a criança, porque ela vai conhecer uma rotina de família diferente da dela, né? Nem melhor, nem pior, diferente. E é importante para ela poder conhecer que existem outras formas de como as famílias conversam, do que elas fazem, do que elas brincam, de como elas dialogam, né? É até importante na questão de socializar, né? É, claro. Porque separa das telas, conversam com pessoas diferentes, mas que também já conhecem, né? Porque o que a gente mais vê no consultório é a dificuldade que os adolescentes e as crianças têm de se comunicar, né? Eles não sabem mais conversar. E claro, a gente vem de 2 anos de pandemia que prejudicou muito isso, né? Mas como que eles vão aprender? Não é no celular, nem no computador, é conversando. Mas eu tenho vergonha, eu não sei como. Justamente, então ele vai precisar se expor
onde é mais conhecido, né? Com tio, com primo e primos e irmãos, é a melhor forma de fazer isso, né? Então eles vão se expondo e vão aprendendo. Às vezes não muito fácil, mas a vida é assim, né? A gente precisa se expor para aprender. Exatamente. Deixa então um recado antes da gente encerrar a entrevista, um recado aí para os pais que estão assistindo a gente. Bom, eu queria dizer, né, para os pais o quanto é importante que a gente esteja prestando atenção nos filhos da gente. Às vezes a gente precisa olhar para eles que eles falam tantas coisas que a gente no dia a dia esquece, né? E o quanto que às vezes uma palavra, né, uma frase que eles digam, eu sempre falo assim, quando o teu filho diz brinca comigo, é a coisa mais preciosa que ele pode dizer. Ele quer te tirar do teu mundo para levar para o mundo dele. E é ali que tu vai conhecer teu filho. Não é perguntando só, é participando do mundo dele, né? Então eu sei que é corrido, eu sei que é difícil, né, no dia que a gente tem, mas se a gente puder tirar, sei lá, uma meia hora por dia, 1 hora por dia, sabe, para poder fazer isso, com certeza a gente evita muito problema lá no futuro. E faz toda a diferença, né? É uma vida, é um desenvolvimento, né? É sim. Muito obrigada, tá, Priscila, Eu pela que agradeço. conversa, por conseguir uma agenda aí para vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada.